Sei, sei que a maioria está com algum contexto já, até porque tudo isso aqui está muito alinhado com o que a gente levou de recomendação para os pitches, né, por exemplo. Então tudo isso conversa muito. Então não deveria ser grandes surpresas aqui para ninguém. Em termos de objetivo, o que que mudou basicamente? A gente continua com o objetivo de chegar na melhor turma possível. O que muda é que a gente só tem a métrica de diversidade regional. Então, se vocês lembrarem, todas as outras bancas que a gente tinha parâmetros do tipo, pô, em economia verde queremos 15, de 15 a 20, em tal coisa, caíram todas essas referências. Só o que a gente vai fazer é avaliar os negócios e depois, como banca, chegar na melhor turma, respeitando os ao menos 40% de diversidade regional. Só para entenderem um pouco do que está por trás, ficava muito, não só confuso, mas quase que arriscado, assim, em termos de, eh, não sei outra palavra para além de conformidades para o BNDES, algumas justificativas do tipo, vou exagerar aqui contando como aconteceu a banca, né? Pensa assim, qualquer outra banca que a gente já fez. Fizemos, eu não estou defendendo, tá? Só tô, vou descrever aqui o risco que foi visto pelo BNDES. Convidamos vários avaliadores. Pactuamos entre Quintesse e BNDES, quais eram os critérios, o que que era um naquele critério, quatro, tudo isso foi avaliado, a gente chamou uma galera para avaliar, saiu um ranking. Aí chega na banca, a gente fala, não, o que está em 25º, tira, puxa o que está em 42, porque na discussão a gente entendeu que fazia sentido. Não acho que foi nenhum absurdo o que a gente fez em outras bancas. Mas a gente está ali entendendo, não, esse ou aquele negócio, a gente consegue ter todas essas discussões. O como registrar isso e ter uma justificativa do porquê, até a gente consegue mais fácil falar, ó, esse 25º tem que sair porque, sei lá, a tecnologia não é comprovada, qualquer coisa. Ou porque faltou duas vezes na entrevista, a gente não sabe se vai se engajar no programa. Isso até é ok, mas por que que passa o 40 e não o 26 que estava ali na boca do gol, que é muito difícil de explicar. Então, a gente está limpando essas possíveis outras interpretações e a gente se atém ao único critério que é regional que está no nosso edital. Óbvio, a gente quer continuar buscando os outros marcadores de diversidade, perfil financiável, os temas, né, que a gente priorizou, e tudo isso em tese está refletido nos critérios. Então, negócios que têm essas características deveriam ser mais bem pontuados e estarem no ranking. Então, essa é a grande mudança mesmo que a gente vai ter, o que também desdobra para como a gente avalia e registra, que eu vou entrar bem mais nesse detalhe. Então, dado esse grande ponto, os outros desdobramentos é que o ranking. Quer já falar, Peraí? Eu Podem ir entendi o interrompendo exemplo, mesmo. eu entendi o exemplo que você deu e entendi esse novo direcionamento de só um critério de diversidade para saída. Mas eu não entendi como que essas duas coisas estão conectadas. Então, teoricamente, essas pescadas que a gente dava de negócios que estavam menos bem posicionados, elas tinham a ver com critérios de diversidade? Tipo, a gente pescava o negócio da linha 42 para subir para 25, olhando para a diversidade, por isso que esse critério mudou? Não, o critério não mudou. O que mudou, vou tentar falar de outro jeito. A gente não tem mais nenhum daqueles outros parâmetros. A gente está correndo o risco, não é um risco alto, mas assim, pode ser que a gente não tenha nenhum negócio de saúde na fase 2, por exemplo. Tipo, esse risco está dado, porque antes o que a gente fazia, a gente olhava, precisamos de 5 a 10 em saúde. E a gente fazia avaliações para ficar dentro desse intervalo. Isso caiu. Então, a gente tem esses riscos, pode ser que caia horrores o nível de perfil financiável, pode ser que caia negócios que tenham representantes mulheres ou pessoas negras. Não deveria, porque esses negócios são bem pontuados no ranking, né? A gente colocou que para a gente é importante, então tem nota para isso. Mas o ranking ele passa a ser a principal referência que a gente tem, e qualquer mudança do ranking a gente vai registrar melhor. Eu vou chegar já nesse detalhe, mas só para não terminar, não deixar de responder essa dúvida,
a gente já fez essas mudanças antes por vários motivos. Porque às vezes a gente estava vendo que a gente estava aprovando três tipos de negócio com o mesmo modelo de negócio, por exemplo. Pô, vamos tirar esse terceiro aqui, que está menos pontuado, não tem critérios de diversidade, e vamos puxar aquele outro que é super interessante também, mas que ainda não está pronto, então ele não teve uma nota tão boa em estágio de faturamento, entendeu? Alguma coisa do tipo. Então acontecia essas discussões para tentar compor a melhor turma, mas gerava essas dificuldades de registro e explicação mesmo. Aí, de novo, a grande preocupação delas lá é se o TCU baixa e fala, o que aconteceu aqui? Não sabem explicar. Então, a gente ainda vai ter rearranjos, a banca continua existindo, não é só a avaliação, mas a gente sempre vai usar a lógica de se sair alguém que estava bem posicionado, o próximo é quem entra. Seja o próximo, porque a gente está precisando cumprir a nossa meta de diversidade, seja o próximo, porque a gente de fato, o que vai acontecer aqui? Pode ser que o negócio estava em quinto, super bem colocado, mas tem muita observação e risco. Talvez esse negócio saia durante a fase 2 ou vai à falência. Tipo, a gente vai poder colocar uma observação e tentar vetar esse negócio. Se esse negócio sair, entra o 26º, entendeu? É um pouco dessa lógica. Beleza. E se nos 25 a gente ainda não tiver cobrindo 40%, o último da linha sai e o próximo que tem diversidade entra, é isso? É Tá. isso. Até cumprir. Ah, faltando três. Os três últimos saem, os três mais bem colocados, que tenham marcadores regionais entram. Então, já falei um pouco, né, dessa lógica do ranking. Os registros das avaliações antes e pós-banca mudam um pouquinho, mas nada também absurdo. O BNDES provavelmente vai ter uma pessoa na banca. A ideia aqui é até algumas discussões. Eu não lembro agora. O caso da homeopatia foi em tração ou foi em criação, gente? Durante a seleção? Criação. 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 Então, só para quem não sabe, tinha um negócio que chegou no comitê de seleção que estava trabalhando ali. Não vale entrar em mérito nenhum aqui do negócio, tá? Mas que era para plantas, tá? Homeopatia no agro. E a leitura de uma das pessoas do BNDES é que tinha um risco reputacional do banco apoiando uma prática que pode ser mal interpretada, que não tenha toda a evidência científica. Então, o que o BNDES tem trazido tem algumas coisas que é quase que até impossível pedir que a gente consiga fazer as inferências de todos os riscos reputacionais, que tipo, é o treinamento deles lá dentro, né, conseguir identificar essas coisas. Então a ideia é já ter alguém na banca para facilitar isso e já sair a banca sem nenhum tipo de risco e tal. Mas tem um grande porém que pactuamos isso com elas há 2 semanas, até agora não sabemos quem vai ser e se vai ser. Então talvez tenhamos que envolver gente do Quintessa mesmo no lugar. E tem mudanças bem específicas, que aí eu vou explicar mais no detalhe, mas como a gente vai avaliar impacto, aproveitamento do programa e como a gente vai pontuar se a gente tem algum risco daquele negócio. Então, esse é o resumo. Agora vamos aprofundar. As bancas, então, mantêm uma dinâmica parecida, só que a gente fez foi me tirar das avaliações para quem avalia não conduzir a banca, que também já tinha sido um pedido na banca de seleção para não ficar nenhum tipo de possível conflito de interesse. Então, eu preparo as bancas, vocês avaliam os negócios e essa pessoa convidada, ou do BNDES ou nossa, avalia também. Então, são 6 pessoas mesmo avaliando, previamente discutindo, e eu conduzo as bancas aí mais no lugar da facilitação. Os critérios, eles são basicamente os mesmos. O que mudou foi o peso, que a gente já teve em outras, né? O que mudou foi o peso que o bloco negócio aumentou e o bloco aproveitamento do programa para a fase 1 diminuiu. Novamente, isso aqui está alinhado com o que a gente levou para os pitches dos negócios, né? Então, é, é o mesma informação aqui, mas a leitura aqui é só para pecar pelo excesso de comunicação mesmo, que é eles continuam precisando das evidências e gerar esses incentivos para ter bons negócios para os fundos que estão criando, para justificar a criação desses fundos. Então, teve esse aumento. E na nossa leitura, era ok fazer esse movimento. Na fase 2 a gente ainda vai discutir isso, mas na minha visão, eu acho que a fase 2
o aproveitamento ele é importante e tem um peso até um pouquinho maior. Também reconhecendo que, assim, na fase um a gente consegue ver quem desempenha mais, menos, mas também pode ter um quê de injustiça, assim, de algum negócio que, sei lá. O Gabi hoje estava falando de um negócio que tá fazendo reforma na unidade. Cara, muito difícil avançar uma coisa porque ela é mais curta e menos personalizada, né? Então, a gente consegue ver sim alguns destaques, e a gente já está valorizando também quem avançar e se engajou mais. Tem, né, uma pontuação que aqui vai fazer diferença esses 10%. Mas diferente da fase 2 que a gente tem mais tempo, muito mais conexões e tal, e a gente tem a gente tem menos condição na fase um de avaliar de forma justa todo aproveitamento, mas a gente já quer avaliar. E uma mudança só que impacto, a gente tinha antes dois critérios, que era relevância do problema e relevância da solução para o problema. Não sei se vocês lembram. A gente quebrou esses dois em quatro. Cada um se dividiu em dois, basicamente para tentar mitigar aquele problema que a gente tem entre profundidade de impacto e escala de impacto. Então, basicamente, a gente tem, falando do problema, uma análise de quão relevante é aquele problema. Ele é um problema sistêmico, ela causa raiz assim de outros problemas. Na rubrica vocês vão entender melhor. Mas aqui a gente fala sobre profundidade mesmo. E a incidência, a abrangência nacional. Não, isso é uma coisa que só acontece em Jundiaí, esse problema. Putz, é menos relevante do que um problema, sei lá, educação básica, que é o Brasil inteiro, entendeu? Então, é um pouco da gente conseguir falar da potencial de escala ou a escala que esse problema tem e quanto que ser relevante para isso pode ser relevante para o país e uma outra análise de profundidade. Tem negócios que vão pontuar nos dois. E aí, então, esses são os que vão ter a melhor pontuação em impacto na linha de problema. Tem negócio que vai pontuar só em um ou só em outro. E aí, a mesma coisa para a solução. É quanto que aquela solução vai para uma causa raiz e tenta trabalhar, né, e é relevante para a causa raiz, versus escala. Então, acho que um exemplo que talvez seja mais entendível aqui é bem clássica essa discussão em crédito de carbono, em logística de resíduos, por exemplo, que é todo mundo busca rastreabilidade, voltar ao resíduo e tal. E aí, que nem os lixeiros que participaram no ciclo passado, é lá, caminhão e tal. Eles vão super na profundidade e tem alguma escala. Mas se você compara com a Eu Reciclo, que não vou tecer críticas aqui necessariamente, mas que é um modelo assim, eles não operam nada, eles conectam e tal. É um modelo muito mais escalável, mas menos que atua menos na causa raiz. Então, novamente, os negócios que tiverem os dois vão ser os mais bem pontuados. Então, basicamente essa é a grande mudança no entendimento que a gente vai conseguir valorizar esses diferentes tipos de impacto desse jeito e os negócios que têm esse potencial mais sistêmico ainda mais. De critérios é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai, Clarinha. Desculpa, eu tô falando muito. Mas fiquei com dúvida desse novo sobre critério de impacto é, da abrangência nacional. Como que fica a análise disso para negócios que atuam em regiões específicas? Porque uma coisa é você comparar, né, o impacto de um negócio de educação que atua na educação básica, outra é um negócio que atua, por exemplo, na Amazônia. Como que fica essa análise? Não sei se eu entendi totalmente, tá, Clarinha? Mas assim, não é uma análise de uma foto só do negócio. Então, digamos que o negócio atua na Amazônia, mas com educação profissionalizante. E tem o potencial de atuar, tipo, isso é um problema na Amazônia inteira, e tem o potencial de atuar na Amazônia inteira, tipo, ele vai ser bem pontuado, entendeu? Nesses dois critérios, que é uma causa raiz e tem uma escala. Não sei se eu consegui explicar, mas aonde em incidência e abrangência nacional do problema, a gente vai ter uma nota menor para negócios, sei lá, que fazem projetos de consultoria, esse tipo de coisas que naturalmente a escala não vai ser tão grande assim do modelo. Então, aqui vai ter uma correlação até com, provavelmente, com o potencial de escala que é avaliado em negócio. Consegui te responder? Não sei se você quiser trazer dúvida específica de negócio. Não, pode seguir, Má. Depois, qualquer coisa, a gente segue com esse papo em paralelo.
Tá bom, mas é importante mesmo trazer as dúvidas, tá, Clarinha? Porque também como estamos testando esse novo critério, pode ser que tenham ajustes ainda, o que gerem dúvidas. Então, vamos trocando mesmo. Vai lá, Igor. Depois eu sigo. Ainda nessa coisa do critério de impacto e como que ele tá colocado agora, né? E aí dois exemplos, né, do negócio que passou para o garagem e outro que não passou. E aí tese de impacto foi algo central para um passar e para outro não passar. E que nesse caso eu acho que os dois receberiam a mesma nota. Eu quero saber se a minha compreensão está correta. Tem o Carbono 14, que é um negócio que passou para o programa, que trabalha com a economia azul no contexto de Recife de corais. Então, a gente sabe que é um ecossistema importante, né, central para a vida marinha, mas corresponde a 0,4% do território de toda a América do Sul. Então, ele não tem uma grande abrangência territorial, nacional, mas ao mesmo tempo é um problema relevante e ele está resolvendo uma causa que é raiz dentro dessa constelação de problemas. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro negócio que não passou para o programa, que o modelo de negócio dele era basicamente fazer com que produtores do agro dedicassem parte da sua capacidade produtiva ociosa para cultivo de frutas de alto valor agregado. E aí era basicamente esse o modelo. Então não tinha e aí era um problema, né? Que era grande em termos de tamanho, mas que em termos de relevância era mínimo, né? Porque a relevância desse problema de áreas ociosas e produtividade de frutas, tipo morango e Cialis, Vialis, enfim, Cialis é outra coisa. Dale. É, isso. É que é uma fruta tão chique que eu nunca consumi, eu não sei nem como é que fala. E aí, na minha leitura, Mar, esses dois negócios receberam a mesma nota de impacto, é isso? Porque, tipo, um é grande em abrangência e tem aderência, tem uma escala, o outro é pequeno em termos de aderência e abrangência, mas tem uma profundidade grande. Ó, eu estava acompanhando o que você falou, estava concordando, agora seu resumo, eu não sei se eu concordei. Porque na minha interpretação, que você falou do carbono 14, ele vai ter uma boa nota em causa raiz e uma nota média em abrangência. Porque, ok, que não é comparativo, né? Então, frente a outros negócios, de fato, é muito menor, mas também, se ele tiver condição, né? É um problema que tem na costa brasileira inteira, acho que não dá pra gente falar que é um negócio pequeno, né? Então, vai ter uma nota média aqui. Eu entendo que a solução que eles têm é mais customizada e profunda, então deve ter uma boa nota em profundidade para contribuição e uma nota média para pequena em escala. Esse outro que você falou, posso não ter entendido o todo, mas ele não me parece que vai numa causa raiz, porque o- ocupar algo ocioso não é o que vai fazer mudar o jogo de renda de pequenos produtores. Então, assim, óbvio que tem uma agregação, mas eu diria que vai ser uma nota média para baixo aqui. Como aqui não é tão relevante, né? De abrangência vai ser uma nota média para boa, mesmo não sendo tão relevante, então a nota dele aqui não vai ficar tão boa. Profundidade de contribuição da solução, não sei avaliar, mas talvez fosse boa. E escala, não sei como que era o modelo dele, se era super fácil de escalar e tal, mas aqui eu chuto que ou ele ia ter uma nota boa em escala ou em profundidade. Acho que é muito difícil esse modelo do que você comentou ser bom nos dois, assim. Te O pior é respondi que ou era não? bônus o pior é que era bônus 2, tipo, era super escalável porque ele não tinha nada de propriedade, nada de infraestrutura, e a profundidade de contribuição da solução, ele resolveu o problema, que era a capacidade produtiva ociosa. Então, mas é isso, o problema que ele resolvia não era relevante, por exemplo, Isso. para o ecossistema. E aí o negócio todo dessa análise é que a gente está comparando coisas muito diferentes, né? Quando a gente, por exemplo, agora está fazendo essa análise numérica bruta, a gente está comparando oceano com floresta, com educação, com saúde. Isso eu acho que vai ser uma discussão mesmo que a gente precisa ter, porque é um desafio, dado que a gente não vai ter a discussão totalmente setorial, que nem a gente falava, bom, precisamos de cinco de saúde, vamos focar. De fato, a gente tem o risco de não passar ninguém de economia azul, não passar ninguém de educação.
Está posto, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que é importante a gente ter. E vocês estão com bastante profundidade nos negócios, né? Então, o como essas análises acontecem, vocês vão ver um pouco mais para frente. Mas outra coisa que a gente tirou aqui, deixa eu já ir, que eu acho que vai facilitar, é essa mudança aqui. Não vai ter mais aquela pergunta de você selecionaria ou não. Porque era outra complexidade. A gente vivenciava muito o negócio com nota baixa que está aprovado e nota boa que deu não. O que aconteceu? A gente sabe que as notas não são totalmente, não vai estar 100%, né? Mas a gente trocava bastante, né? Então, o que a gente muda agora é mais para uma lógica de riscos. Então, a gente faz as avaliações. Novamente, o ranking é o que vai determinar, com base que a gente vai fazendo as avaliações, a gente vai ter o ranking da pré-banca. Em tese, esse ranking, se a banca olhar e falar faz sentido, tá aprovado. Provavelmente vai ter mais discussão e tal, mas já poderia sair assim, entendeu? O que vai mudar aqui é, a cada uma das avaliações, vocês vão poder pontuar. Eu vejo alguma objeção, caso esse negócio não fique entre os 25 primeiros. Então, tipo, é um negócio muito bom. Fiz a minha avaliação, não sei o que os outros avaliadores vão fazer. Mas eu que estou aqui acompanhando esse negócio, sei que ele é muito bom. Então, vou marcar que sim, eu tenho uma objeção que esse negócio deveria estar entre os 25 primeiros. Não é para fazer isso para todo mundo, obviamente. É tipo, nesses. Os que vocês querem falar, não, galera, ó, a gente tá fazendo um erro muito grande se esse negócio não tiver entre os aprovados. Tipo, é esse tom. E o contrário também. Que pode ser que um negócio tenha boas notas, mas que sei lá, a gente viu que a solução não para de pé, então tem um risco de ser só fumaça. A galera não é nem um pouco engajada, a gente tem quase certeza que não vão participar eu já vou comentar até. A gente trouxe diretrizes também para te fazer essas avaliações, mas aqui é o contrário, a gente tem alguma objeção desse negócio não ficar entre os 25. Agora foi ao contrário, ficar entre os 25 primeiros, né? Então é isso. Então é um negócio que ficou bem avaliado, mas que a gente viu alguma observação que é tão relevante que a gente gostaria quase que de vetar. Então a gente muda para essa lógica e a nossa discussão depois vai ser um pouco disso, de estamos sendo justos, não estamos. Vai realmente ter um aprendizado meio coletivo aqui, mas reforçando a importância de como a gente vai fazer as avaliações, o que que vai ser dois, o que que vai ser três, porque de fato o ranking aqui ganhou mais peso. Podem perguntar, estou vendo só o que que vale destacar. Clique para a planilha. Deixa eu terminar. Posso? É dos critérios, Aline? Pode falar. Muito fácil. Sobre essa fala que você acabou de trazer, só para ver se eu entendi, se então a nossa dinâmica de banca é diferente das outras que a gente já teve, então a gente já vem com esse ranking pré-estabelecido e a nossa discussão vai ser mais para esses casos que a gente vai olhar. Porque também já vai estar ali apontado se a gente tem ou não 40% da É isso. diversidade. Enfim, basicamente não tem muito o que discutir sobre os 25. E aí a gente só vai falar na banca sobre esses casos especiais. É isso? O que torna as exceções de não ou sim? É isso. Que a gente vai. Como que vai funcionar a banca? Então, agora entrando nesses pontos. Vamos apresentar, né, o ranking. Aí tem negócios com objeções registradas. Tivemos os 100 negócios avaliados em cada uma das bancas, né? 50. Ó, tem esses 5 com observações, então a gente vai discutir sobre eles, tá, gente? Então, primeiro ponto. Depois, a gente também vai olhar para grandes divergências entre notas, justamente para tentar evitar o risco de algum ponto que a gente não está vendo, alguma injustiça na avaliação. Então, negócios que entre os avaliadores tiver uma diferença maior do que 0,75, e aqui até foi uma conta que Baixo Campos fizeram olhando para como foi no comitê de seleção, quais os tamanhos, as diferenças de avaliadores. Então, a gente também está se embasando um pouco nisso. Para diferenças de mais de 0,75, a gente traz para discussão. Porque pode ser que seja importante, por exemplo, alguém que avaliou bem ou que avaliou mal,
compartilhar sua visão na banca, porque pode ser que influencie a visão dos outros. Aqui ficou repetido agora que eu tô vendo. Mas, e aí a gente olha o parâmetro regional, se bateu os 40% ou não. Então, na prática mesmo, vai ser, no começo dessa apresentação, batemos ou não o regional, temos essas observações, temos esses negócios com grandes mudanças entre avaliação, vamos discutir esses 15. Checamos se as notas estão coerentes. Se a discussão levar a uma conclusão diferente, a gente reajusta as notas ali, forma um novo ranking, faz as conferências. E o final desse processo, ele sai com. Deixa eu até pular aqui. Ele sai com esses três documentos: o ranking pré-banca, então o que a gente avaliou antes da banca, o pós-banca, que é o que a gente ajustou durante a banca. De novo, tem alguma chance desses dois serem iguais, mas eu acho que tem mais chance de ter alguma alteração. E a gente deixa um relato breve para a gente discutir com o BNDES depois se da metodologia teve alguma coisa, algum ponto de risco. Então, não é nada complexo, é realmente assim, só um relato de como aconteceu a banca, tem alguma observação que vai ser importante, um aprendizado já para considerar para próximos. Temos que sair com isso, e como eu tinha falado, a alteração vai ser com base em quem já estava no ranking. Então, tiramos alguém entre os 25 primeiro, o 26º, 27º, etc., vai ocupando essa vaga. Em tese, é para ser uma banca mais simples, mas eu acho que banca tende a não ser. Então, eu acho que a gente vai sim ter discussões de falar, putz, não, acho que o mercado disso aqui é muito maior, o impacto disso aqui é muito mais relevante. É, imagino que as discussões vão ser mais focadas em leituras talvez erradas ou leituras que a gente discorda sobre os critérios, mas no final também ninguém vai obrigar ninguém a mudar. Não, coloca dois no seu critério de tamanho de mercado desse negócio. Resumo, e aí eu queria ir para a planilha para a gente tirar outras dúvidas também, nessa banca, o nosso principal cuidado é de garantir essa coerência entre as avaliações. Então, vocês estão com bastante profundidade nos negócios, né? Muito mais do que a gente tinha ali em seleção. E a gente precisa estar seguro que o que a gente está colocando ali das notas bate com, sim, esse negócio ele deveria estar entre os 25 e tudo mais, e que as nossas observações também são bem fundamentadas, tanto pro deveria estar entre os 25 e não deveria estar entre os 25. E é isso que eu vou mostrar. Mas, de novo, por mais que aqui a gente simplificou por um lado e ficou mais restrito ao ranking, a gente continua com o olhar de chegar na melhor turma. Então, também só queria colocar assim um espaço de que na banca vai ser o lugar mesmo da gente levar, tipo, olha, aqui eu acho que a gente tem que considerar diferente, tem que pensar de outra forma, ou na metodologia, então, numa próxima, vamos pensar isso, vamos pensar aquilo, porque não é pra gente ficar totalmente amarrado, é só garantir todo esse registro da história. E um pouco do que a gente estava falando na discussão anterior, como que ao fazer os processos, a gente já deixa os registros que precisam para depois a gente não ter que ficar caçando que não sei o quanto todo mundo se envolveu, acho que a gente foi perguntando várias coisas, mas basicamente o que aconteceu em seleção foi, a gente mandou a planilha, né, de seleção com as avaliações, e a gente gastou um baita de um tempo, que no final não resolveu em nada, assim, com o BNDES, porque para eles não era suficiente as justificativas que a gente tinha de avaliação, que é porque esse negócio aqui tá com dois, esse outro com quatro, sendo que é a mesma coisa, sabe? Tipo, tinham vários pontos assim. Então essa coerência que é o ponto que a gente está querendo cuidar. E como a gente tinha falado antes, dia 19 a gente tem acesso aos materiais. Pedido das avaliações acontecerem até o dia 24 de manhã, que aí à tarde preparo as bancas e de manhã, né, no dia 25 é criação, à tarde tração, para divulgar no dia 26. Eu vou migrar para a planilha aqui para tirar dúvidas, mas até aqui podem ir falando também e perguntando. Tô sentindo caras de dúvidas, assim, de preocupação. Então, queria. Vocês vão ver que a mudança é mais da mentalidade que a gente está fazendo, na prática vai ser bem parecido. Então, isso aqui é um exemplo, né? Vocês estão vendo a planilha, certo? Tá dando para ler? Um zoom. Tá dando. Critérios normais, como vocês já estão acostumados, de 1 a 4. O que vai mudar é
aqui, então, cadê aqui? Aproveitamento do programa, a gente vai dar a nota, então aqui um A4 também. E aqui a gente vai listar o que a gente. Porque a pergunta é: estamos avaliando o potencial de agregação do programa para o negócio na fase 2. Quer dizer que a gente vai dar notas altas para alguns desafios que os negócios têm, porque a gente consegue agregar para esses desafios, e baixa para outros que a gente não consegue agregar. Quais são os que a gente consegue agregar? Essa que era a dúvida. Então, o que está listado aqui é: o negócio está precisando de validação da solução, ele está querendo captar investimento, melhoria de gestão de processos, é para teste de impacto. Então, tem muita coisa aqui, mas a ideia é listar, porque aí a gente vai bater o olho e falar: não, realmente, faz muito sentido esse negócio tá com 4 e esse outro tá com 2 porque é só uma ajuda com tração comercial. Não quer dizer que é ruim, mas entre esses tem notas diferentes. Então, aqui tem um registro diferente, então que é novo, e a outra coisa é também dos riscos, que eu já vou explicar um pouco melhor, mas que é aquelas observações, né? Queremos avisar, né, se sim ou se não. E aí a gente vai colocar, ó, o negócio que o engajamento, a equipe não prioriza o negócio, ou a frequência ficou abaixo de 75. Isso daqui já nem passa, né? Mas a gente tem os motivos que nos acenderiam um alerta listados aqui. E aí, Mas pode acho falar, que eu só Jess. fiquei com uma dúvida bem específica desse. Tipo, é o risco dele faltar de 75% na fase 2 ou não? Ele já. Porque aí ele nem passaria, né? Tipo. É Porque isso, eu ele vai tenho o estar risco. eliminado aqui mesmo. Tá, é porque, tipo, eu tenho, tipo, pelo menos dois negócios que eu acho que tem risco de realmente não ir no presencial. Tipo, por mais que ele colocou sim lá, tipo, já veio com várias dúvidas, tipo, quero trocar, não sei se eu consigo. Já fala, tipo, meio que expressou isso. E aí, e essa tem outra tipo, outra opção ali de risco de ele não. Ah, tá, tá, agora eu Esse vi. sinal de Obrigada. evasão na fase 2 é isso mesmo, Jess. Você tá certo. Só, vou terminar de explicar isso e eu passo aqui. O que que é importante aqui, gente, vai ser assim: a gente coloca, e aí todos os negócios que tiverem os riscos vistos, né, marcados aqui, a gente colocar uma descrição que dá para pessoas entenderem o que que é. Então, no seu caso aqui, já seria várias conversas pedindo para trocar representantes, porque já está adiantando que não vai conseguir passar e tal. Porque imagine que é isso que vai acontecer na discussão. A gente colocou um risco de tipo, esse negócio tem má conduta. Tá, o quê? O que aconteceu? Para a gente também, como banco, conseguir avaliar. Não, é realmente uma conduta que é impossível a gente aprovar para fase 2 ou é uma conduta que vale uma advertência, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, para os negócios que vocês pontuarem algum risco que vocês enxergam, vai ser importante a gente ter esse registro nos comentários. Vai, Ju. Tem de engajamento aí também, né, da fase um. Porque quando eu olhei esse 75, eu pensei É, que talvez um ponto importante pra gente também é porque, assim, tinham vários negócios que eles entravam, mas, então, tipo assim, eles têm presença, mas claramente eles não estavam fazendo nada. Você ia dividir entre sala, a galera ficava lá boiando, terminava o encontro, a galera continuava lá, tava sempre com a câmera desligada. Mas eu acho que esse daí entraria no risco do engajamento, certo? é isso, eu já vou mostrar aqui, mas é isso mesmo, Ju. O que é difícil em termos muito práticos, esse tipo de negócio é muito difícil da gente justificar um veto mesmo, só com base em, não participa, fica com a câmera fechada e tal, tá claramente não tá lá. Eu acho que isso precisa ir e compor a decisão. Mas, por exemplo, o negócio, ele entra e fica de câmera fechada, mas bateu 100% da meta do plano de ação, fica muito difícil de justificar esse negócio, não, ele precisa de um veto para não passar para fase 2. O que pode acontecer na banca, a gente cair numa discussão de, não, esse negócio é uma baita de uma participação boa, e esse outro está participando desse jeito. Talvez esse outro negócio seja preterido, entendeu? Então isso pode acontecer. E aí, óbvio, casos mais extremos mesmo, aí ó, a gente vai ter que trazer também na banca e, de fato, pode virar um veto. É só que essa palavra veto e esse tipo de decisão é bem. Tem um peso grande, assim, para o BNDES também, né? A gente vetar um negócio tem que estar bem registrado, bem justificado, sabe? Olha, Clarinha. Você pode, por favor, explicar de novo o que que acontece depois das discussões, desses pontos de quem a gente acha que não tem que compor ou tem que compor? Então, eu entendi que a gente vai sinalizar isso lá, a gente vai olhar o cenário dos 25 e
comentar esses apontamentos. Aí, Isso. beleza, o negócio X tem lá algumas observações que os gestores, coordenação, enfim, que alguém fez sobre o negócio. Aí a gente abre para discussão. Encerrada a discussão, vai ter uma nova votação das 5 pessoas sobre aquele Isso. negócio? O que pode acontecer em cada discussão é, com base no que for trazido, o negócio já ser descartado, ou aqui, na verdade, no final da discussão, os avaliadores mudam as notas. Então, assim, as notas vão definir os 25 aprovados. O que pode acontecer é alguém que estava em 20º, a gente tem uma justificativa que, mesmo com a nota para ser aprovado, a conduta é realmente inaceitável desses representantes e a gente entende que não é a equipe que deve aproveitar da fase 2. Então está registrado do porquê que a gente vetou esse negócio, mesmo tendo nota que avançasse. É, mas tentando falar de outra forma, a gente tem a possibilidade de ajustar as notas mesmo com base no que foi discutido ali, mas mais nesse lugar de falamos sobre o potencial de escala desse negócio. Ah, o convidado do BNDES não estava com essa visibilidade, vai lá, aumenta a nota, por exemplo, ou diminui, sabe? Não tá parecendo que fez sentido. Como Não, que você fez sentido, eu só tava pensando no caso que rolou. Eu esqueci agora quem que era, mas teve algum caso que na banca de criação teve uma divergência entre equipe garagem e equipe BNDES da gente achar que o negócio tinha que ou não compor. E aí a gente discutiu, 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 e depois, na hora de prosseguir, não tinha muito encaminhamento. Aí eu tô tentando pensar, se o mesmo caso se repetisse, o que que ia acontecer? Porque se a gente discute um monte e aí na hora de mudar a nota ninguém muda a nota, o que que faz com o negócio que continua ali no ranking? Sabe? Então, ou ele sai do ranking ou pela nota ou por veto. É basicamente isso. Mas acho que um E a caso gente bom. pode vetar e eles também, é isso. Ninguém veta sozinho. É basicamente assim, a banca acata o veto ou não. Então vai rolar uma discussão para falar, não, realmente é razoável esse negócio não ser aprovado por isso, né? Então, é meio isso. Todo mundo pode sinalizar, tipo, não, aqui eu tenho realmente uma objeção desse negócio seguir, mas vai para discussão. Um caso como o Orbe, que foi aquela super discussão ali no final, que eu vejo que a gente pode fazer agora evitando esse tipo de caso. Vou pegar exatamente ali, né? É um negócio que tem um engajamento médio, a avaliação é boa, mas não nos dá segurança nenhuma de que aquela tecnologia para de pé. E não compartilham o suficiente do negócio, a gente não consegue agregar, então deveria ter um baixo aproveitamento do programa ali no critério de tipo, não estão se engajando, não estão evoluindo nas coisas e tal. E a gente tem uma super dúvida ou receio de ser uma tecnologia que estão falando aqui que muda muita coisa, mas que na prática não para de pé. Tipo, isso deveria vir para a banca ser discutido. E aí, vamos, que a decisão seria, entendemos o risco, queremos tentar investigar mais, dado o potencial que esse negócio pode ter, a gente quer ver um pouquinho mais na fase 2 ou não? Vamos de fato vetar. Não vai ser aprovado por não estar aproveitando a fase 2 e a gente achar que pode ter um risco reputacional com a tecnologia, não foi aprovado. Passa o seguinte que estava mais bem colocado. Outros casos que eu acho que vão ser delicados, assim, tipo, equipes que são difíceis de lidar. Não acho que isso é argumento suficiente para, por exemplo, não aprovar. Vale a gente colocar como uma observação, se é uma coisa que, assim, a gente está levando, por exemplo, fizemos o diagnóstico, falamos de plano de ação, a pessoa ignora, faz outra coisa. Não. Observação, não sei qual que encaixaria aqui. Engajamento negativo qualitativo ou só tá buscando o selo do Ben 10 Garagem, entendeu? Tipo, a gente vai precisar conseguir pontuar, localizar melhor e depois conseguir explicar. E a gente só fez uma separação aqui, o que que são pontos que, tipo, a gente deveria ver meio combinados, que, tipo, pode ser ok o plano de ação ser abaixo de 50%. Pode ser ok, porque vai que, né? Tinha vários contextos e tal. Mas isso junto com a galera que não responde, não participa de reunião, pô, é um risco. Então pense que todos esses aqui são riscos médios.
o que está listado aqui são os riscos mais altos mesmo. Então, pô, tem um super conflito entre as lideranças do negócio. Tipo, não consegue tomar decisão, não sabe pra onde vai. Pode ser que seja, saia alguém, alguma coisa do tipo. Ou que de fato aconteceu uma saída de uma pessoa que sem ela a fase 2 vai ser muito comprometida. Por algum motivo a gente tá entendendo que a capacidade técnica daquele negócio não faz sentido, assim. Tipo, a pessoa não vai conseguir colocar, as pessoas, né? Não vão conseguir colocar aquele negócio de pé. Ou atitudes realmente ali que violam o nosso código de conduta, pontos tipo que a Jess falou de sinal de evasão, e o negócio mudou totalmente a estratégia, agora não tem nada a ver com impacto. Tipo, antes estava tentando atender o mercado, agora foi para outro que não tem nada a ver, tem que ser pontuado também. Então, de novo, aqui é mais. Pode ser que a gente aprenda que tem outros, mas foi uma tentativa de deixar tangível que, tipo, ó, se algum desses cenários aqui estiver acontecendo, é um ponto de atenção para a gente trazer. E só resgatando, né? Há um bom tempo eu tinha pedido assim casos para vocês, então parte do que está construído aqui foi com base também no que se fala para os negócios, né? E aí, da planilha especificamente, não sei se o Ju Campos ou o Bar querem comentar alguma coisa também. Acho que passamos por tudo. Vai lá, Eu Bar. não só recomendaria que na parte de comentários não colocasse só comentários se tiver alguma observação ou risco, mas tudo que possa ser insumo de discussão. Então, tipo, quais são os pontos que vocês acham que vale ter fácil para uma discussão, seja positiva sobre o negócio ou seja negativa sobre esse negócio? Gente, eu não vi todas as mensagens que estavam rolando aqui. É, se algum ponto não foi respondido pelo chat ou na minha fala, tragam aqui também. O que eu ia comentar não, não estou com tanta segurança de que fez sentido e não vai ter dúvida. Então, só queria reforçar de dar uma olhada ali na metodologia da banca. Vou deixar o material aqui com vocês também. E durante as avaliações, que nem vocês estavam fazendo com dados, por exemplo. Ah, estou falando aqui com um negócio, não entendi, considera isso, não considera. Eu acho que essa discussão vai ter que acontecer, entendeu? Então, só de incentivado a gente não ficar só no nosso mundo durante as avaliações, até porque a gente tem esse risco e, assim, acho que não só pessoalmente, mas como quintessa, seria muito bom a gente ter negócios de várias temáticas, porque a gente precisa conseguir balancear como um todo, né? Então, as avaliações, elas vão fazer toda a diferença para a gente ter essa turma continuando, né? Na cara que ela tá agora. Eu só ia fazer uma observação, não sei se quer falar uma coisa mais importante para aproveitar o tempo. Pode falar. Não, só ia fazer uma observação de que me dá uma sensação que a gente tem muito menos controle do perfil da turma que a gente vai ter agora. Porque antes, não sei, eu ia falar antes, né? Só aconteceu uma vez. Ano passado foi uma coisa meio assim, não. Preciso garantir que esse negócio vai estar, porque ele é muito bom e tal, tal, tal. E agora não tem um pouco disso, vai ser o preto no branco, a nota pela nota. De todos, né? Não só dos que a gente está acompanhando. Então, pode ser que, por exemplo, nenhum de uma temática passe, seja um perfil de turma diferente que a gente tem agora, porque o único critério ali é região, dá um pouco dessa sensação de que, tipo, quem será que vai ser aprovado, né? E aí, só acho que dando. Eu ainda vou ter que pensar sobre isso. Eu, por exemplo, que sou de humanas, eu acho que vai ser total notas ali, tipo. Valorizar a nota, pensar bem o que que vai colocar para que na matemática de tudo possa fazer efeito, né? Enfim. Mas é isso, Ju, a gente vai experienciar um processo menos controlado do nosso lado. Por isso que eu falei, a gente está aberto a. E o Ben 10 está comprado nessa, né? Eu vi um comentário do Igor que eu acho que é real, assim mesmo, tá, Igor? No chat, né? Tem um risco de alguns mercados mais incipientes não serem tão valorizados aqui, porque é difícil comparar. De fato, acho que isso
Vamos torcer para os outros aspectos do negócio ser relevante, mas de fato, dada a priorização de um pouco mais olhando para negócio, tamanho de mercado, tem um pêndulo um pouquinho mais para isso. Então, mercados maiores recebem notas maiores nesse critério especificamente. Antes a gente protegia isso olhando cada um dos temas, né? Puxa em fila, aí, gente. Ju e Jazz, de vocês a pergunta? Se for, pode passar. Eu só ia fazer uma pontuação. Você quer perguntar, Jazz? Eu também. Não, para mim é uma checagem mesmo lá, porque acho que você falou um ponto antes que da seleção, que eles ficaram questionando essa questão de tipo, daqui a pouco o negócio de mesmo mercado com notas diferentes lá. Eu sei que ano passado a gente já comentou isso, de tipo, tem sempre tentar fazer por temática, né? A avaliação, então, pega todos de educação, enfim. Mas eu fiquei pensando se a recomendação também tipo, você trouxe, mas é tipo, garantir que a gente pega, tipo, sei lá, os mercados do meu segmento e garantir que se é um mercado igual mesmo, a gente tem dê notas iguais. Porque eu acho que às vezes quando, sei lá, começa o primeiro até chegar ao último, enfim, às vezes não sei se a gente consegue estar tão dominando, tipo, que a gente está sempre usando a mesma regra, sabe? Então, tipo, voltar e comparar todo mundo que tem um mercado igual, que tem um tipo de impacto parecido, enfim, acho que fazer essas duplas validações para não ficar notas, tipo, que elas possam questionar de novo. Entendi que a gente tem que, né, garantir isso. Deixa eu só fazer um comentário rápido que a Bá mandou aqui. É isso, ela complementou. Só porque a gente está carregando algumas notas. Parte dessa história toda dado que passou 2 meses e pouco, não deveria ter acontecido uma revolução de que um negócio que antes estava em primeiro caiu para 50, e nem o contrário, entendeu? Que eu acho uma premissa razoável. Então, não há... o que aconteceu ali em seleção, um bom pedaço deveria ser refletido aqui, mas tem o que a gente aprendeu sobre os negócios, o aproveitamento, que é o que pode fazer diferença mesmo aqui para um ser aprovado e não o outro. Eu vou só chover no molhado uma coisa que é pra gente levar em consideração, que é, por exemplo, da gente querer muito que alguns negócios passem e da gente tentar enviesar algumas notas. Só lembrando que a gente vai ter dessa vez divergência de nota. E as divergências de notas, as notas que tiverem muita divergência vão para discussão da banca. Então, assim, também a gente tem que pensar que argumento que a gente tem para conseguir sustentar aquela nota que a gente vai dar. Então, só lembrando disso, tipo, eu não acho que nenhum negócio, a gente vai ter temática descasada, não, tá? A gente chegou a fazer essa análise e, assim, tem bons negócios de várias temáticas. E o ranking, teoricamente, é mais fácil pra gente. A gente não tem muito o que discutir, tá posto ali. Mas só levem isso em consideração, né? Eu me perdi aqui nas mãos. Sou eu? Acho que é a Jess. A Jess já falou, não já? Falei, Não tinha falei. baixado. Então vai lá, querido. Boa. Não, eu só queria deixar aqui um comentário, acho que uma reflexão para a gente pensar para próximos momentos, próximo ciclo, talvez, que acho que foi importante ter revisado o critério de impacto, acrescentado novos critérios. Acho que a gente já estava visualizando a necessidade de repensar esse critério. A gente até tentou fazer um estudo um pouco mais aprofundado assim para as rúbricas, mas ainda assim ficava a sensação de que faltava mais aprimoramento. Mas eu não posso deixar de comentar que esse critério, esse subcritério específico da abrangência me deixa um pouco preocupada de se a gente não está enfraquecendo um pouco o critério de impacto, pelo simples fato de que a abrangência nacional não necessariamente está diretamente relacionada à relevância do impacto daquele negócio, né? E acho que é bastante comum também que negócios com maior abrangência pode também ter mais mercado, e isso já estaria sendo refletido no critério de negócio, né? Que inclusive já ocupa uma porcentagem muito maior, né? A gente está falando de 45% versus 15%. Então, acho que esse exemplo que o Igor trouxe, inclusive, é bem interessante, né? Porque o impacto de um negócio que trabalha com cadeia de corais em termos de abrangência ficaria prejudicado, mas isso não significa que a relevância do impacto que esse negócio causa
é menor do que um negócio que tem abrangência nacional. Fora todo esse ponto disso não ter o olhar das subtemáticas, né? Então, acho que talvez para uma próxima revisão a gente possa pensar como que a gente pode mitigar esses pontos. Eu não sei se eu entendi só Vai lá. esclarecendo esse ponto, porque são critérios diferentes já, Clarinha. Relevância é uma coisa, abrangência é outra. Então, tipo, o fato de um negócio estar extremamente localizado num negócio, a gente nem questiona a relevância do problema. Pode ser um problema extremamente relevante. E aí ele vai receber nota maior quando a gente olhar a relevância do problema. Tipo, para mim, de certa forma, esses quatro novos critérios eram meio que exatamente o que a gente avaliava antigamente. Relevância do problema. A gente só tinha lá, tipo, os negócios poderiam ficar nota 2 ou nota 3 era onde a gente mais divergia. Quando era justamente relevância, se não era um problema relevante de fato, ou se era um problema que estava, tipo, ultra, mega, super localizado, ou era um problema de classe A e B. Então, tipo, isso já existia na prática antigamente. Eu acho que agora, muito pelo contrário, acho que agora a gente consegue, de fato, olhar para, tipo, caixinhas específicas. Eu não sei se, tipo, isso te ajuda em alguma coisa, mas, tipo, eu não entendi muito bem. É que o Toma que bem me agora. pareceu é que, por exemplo, quando a gente está falando de dois negócios que têm uma relevância similar, mas um deles trabalha com uma abrangência menor, esse da abrangência menor ficaria prejudicado em nota em relação ao outro que abrange maior parte do território. Só que isso não necessariamente está diretamente ligado à relevância dessa solução. E acho Mas que, de é novo, porque o a exemplo que relevância é meio a mesma, entendeu? No exemplo que você trouxe, de fato, a gente está valorizando negócios que têm uma alta relevância e um potencial maior de abrangência, né? Alguém que fica com a nota menor de abrangência não quer dizer que não é relevante, é só que é menos abrangente. É, mas, de fato, tem uma priorização para negócios que têm um potencial. Tipo, quem vai ter a melhor nota em problema aqui é quem tem os dois altos, né? Isso. Mas na linha do que a Ju comentou, tem muito disso, de essas discussões apareciam quando o critério era só relevância. Mas aí, às vezes, a gente justificava para um lado, às vezes para o outro. Então, a ideia é um pouco de dar nomes, assim, às coisas. Chegamos aqui, gente. Tenho a impressão que outras dúvidas vão surgir naturalmente. Vamos deixar vocês, então, com os materiais. Só vou reforçar mesmo o pedido da gente seguir trocando, porque as nossas avaliações vão ser, como vocês entenderam, bem importantes mesmo para tanto para o preparo da banca, mas principalmente para a turma, né? Não acho que a gente até fez alguns testes, assim, não tem nenhum cenário absurdo que a gente está vendo, sabe? Que eu não sei se é um pouco desse o risco, assim. A Ju Campos até deixou aqui. Se quiserem dar uma olhada em como ficou o ranking, vocês vão, sei lá, quem tá nos 35 primeiros, assim, já vai dar uma noção média de esses aí tem alguma chance de estar entre os mais bem colocados, pode ter uma outra exceção, mas isso aí ajuda a ter uma noção e tangibilizar, né, o quanto que a gente está falando de uma turma que vai para um absurdo ou não. Beleza? Só um Vai pequeno lá. comentário e vai fugir um pouco, eu sei porque tá acabando. A gente vai dar o feedback de resultado? Então vai ser legal de alinhar o critério bem por isso, para ninguém sair como, mas nesse critério aqui, por que que eu saí? Enfim. Porque no caso, quando era a seleção para entrar no programa, aí diferencial, é mais fácil de você, a pessoa encarar, a depender. Mas esse não, esse vai ser um pouco mais minucioso. Imagina falar do engajamento com o programa. Às vezes é verdade, né? Mas. Esse é um bom ponto. A gente quer deixar a observação, para esses casos mais sensíveis, se a gente entender que é sensível, a gente poder ter o registro de o que nas avaliações e na banca foi o motivo de não ter sido aprovado, mas com espaço de poder mudar que o motivo que vai ser comunicado é outro. Só para não ter nenhum. Acho que não tem muita coisa, né? Mas para a gente não ter um sincericídio assim com
você não tem impacto, entendeu? Tipo, uma coisa do tipo, não tem pra que a gente comprar essa briga assim com os negócios. Acho que aqui a gente tem menos esse risco. Mas pode ser bom mesmo para alguns desses outros negócios reforçar de tipo, seu engajamento foi menor do que outros. E esse foi o critério que no final definiu. Tava muito ali, ó. Tipo, eu não acho que isso é um recado necessariamente ruim, não. Até pode ser importante a gente dar. É, a postura de empreendedor eu concordo. Deveria ser alguns outros. Beleza, gente? Não saiam preocupadas, preocupados, tensos. Realmente acho que estamos num cenário ainda positivo. E bom descanso, né? Vamos bem para o carnaval.